E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu vou ser um dos monitores de farmacologia nesse semestre de 2026, tá? Eu sou da TM29 de Medicina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os inibidores do metabolismo dos folatos e sobre as quinolonas, tá? Então, primeiro a gente vai entender basicamente o que são os folatos e o que são as quinolonas, depois a gente vai partir mais aprofundadamente sobre o que é cada um, tá? Então, primeiro sobre o folato. Por definição, ele também pode ser chamado de vitamina B9 e ele é um cofator essencial para a síntese de purinas e pirimidinas, tá? Essas purinas e pirimidinas são aquelas bases nitrogenadas presentes no material genético, como adenina, guanina e citosina. E qual que é a importância do folato no contexto bacteriano? É que sem esse folato, a bactéria não vai conseguir replicar o seu material genético e dessa forma ela vai parar de crescer e vai vir à morte, tá? E aqui é muito importante entender a toxicidade seletiva dos fármacos inibidores do folato. Existe uma diferença crucial entre os humanos e as bactérias em relação ao folato. Os humanos não conseguem fabricar o folato e precisam absorver ele da dieta, por exemplo, do feijão. Já as bactérias necessitam fabricar esse folato porque elas não conseguem absorver ele do meio. E em relação às quinolonas, elas são agentes antimicrobianos sintéticos, tá? Criados em laboratório a partir de fungos ou de outras bactérias. E qual que é o contexto das quinolonas em relação ao DNA bacteriano? Primeiramente, o DNA, para caber dentro da bactéria, ele precisa estar muito compactado, estar muito enrolado. Posteriormente, para essa bactéria ler esse DNA e conseguir replicar o material genético dando sequência à replicação e à reprodução bacteriana, essa bactéria ela precisa descompactar e desenrolar esse DNA. E é aí que as quinolonas vão entrar. Elas vão atacar as ferramentas de descompactação e replicação do DNA bacteriano, inibindo enzimas que controlam a produção e reprodução do material genético. Então, elas vão atuar inibindo principalmente a DNA-girase e a topoisomerase 4, que são duas enzimas cruciais para a replicação do material genético bacteriano. Então, falando primeiro sobre os inibidores do metabolismo dos folatos, aqui nós vamos ter duas classes principais de fármacos, tá? Nós vamos ter primeiro os inibidores da dihidropteroato-sintase, representado pelas sulfonamidas, e depois a gente vai falar sobre os inibidores da dihidrofolato redutase, a DHFR, representados pela trimetoprima e pela pirimetamina. Então, falando primeiro em relação aos inibidores do metabolismo do folato, a gente vai falar sobre os inibidores da dihidropteroato-sintase, as sulfonamidas. Só um aspecto histórico, tá? As sulfonamidas foram os primeiros agentes quimioterápicos eficazes em via sistêmica e para a cura e a profilaxia bacteriana, tá? As sulfonamidas são análogos estruturais do ácido paraminobenzoico e são inibidores competitivos da dihidropterase sintase, ou dihidropteroato sintase, que é a enzima responsável pela produção do ácido fólico. E qual que é o mecanismo de ação das sulfonamidas? As sulfonamidas ou sulfas, elas vão competir com o substrato, que no caso esse substrato vai ser a pteridina e o PABA, pela enzima bacteriana, inibindo a síntese bacteriana do ácido dihidropteróico, ou seja, elas vão ter uma ação bacteriostática. E aqui é muito importante que vocês entendam a diferença entre uma ação bacteriostática e uma ação bactericida. Uma ação bacteriostática vai inibir o desenvolvimento da bactéria sem provocar a morte inicial dessa bactéria, sem provocar a morte direta dessa bactéria. Uma ação bacteriostática vai fragilizar essa bactéria para que, por exemplo, o sistema imune do organismo venha combater essa bactéria. Já uma ação bacteriostática, por exemplo, vai provocar a lise bacteriana e a morte rápida desse micro-organismo. Então aqui está a sequência de formação do ácido tetrahidrofólico, tá? Aqui mais em cima a gente vai ter a pteridina e o PABA, que vão ser o substrato que vai competir com as sulfonamidas pelo sítio de ligação da enzima dihidropteroato sintase. Aqui a gente vai ter as sulfonamidas, que tem uma ação bacteriostática por inibir o desenvolvimento bacteriano, a dihidropteroato sintase, que é a enzima responsável pela incorporação do PABA ou da sulfonamida,
E mais aqui embaixo a gente vai ter o ácido tetrahidrofólico, que vai ser responsável pela formação de aminoácidos, purinas e timidinas, que são componentes essenciais para a sobrevivência bacteriana. Então, falando agora sobre o espectro de ação das sulfonamidas, elas vão ter uma ação bacteriostática tanto contra bactérias gram-positivas quanto contra bactérias gram-negativas, além de protozoários. Então, eu botei aqui alguns exemplos de micro-organismos que são sensibilizados pelas sulfonamidas, tá? A gente vai ter a nocárdia, que provoca nocardiose, o Haemophilus ducreyi, que provoca cancro mole, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Toxoplasma gondii e o Plasmodium falciparum. Então, esses são alguns dos micro-organismos que são sensibilizados pelas sulfonamidas e também são responsáveis por provocar diversas doenças, como malária, toxoplasmose, diarreia bacteriana, tá? E em relação aos mecanismos de resistência das sulfonamidas, eles são desenvolvidos por mutação ou transferência de genes por plasmídios. Além disso, essa resistência ela é persistente e irreversível. E quais são esses mecanismos de resistência? A gente vai ter a superexpressão do PABA, então a gente vai ter uma biodisponibilidade de PABA muito maior do que de sulfonamidas, então as chances da dihidropteroato-sintase se ligar ao PABA vai ser muito maior do que se ligar às sulfonamidas, tá? A gente pode ter também uma via alternativa de produção do folato, inutilizando ou inviabilizando a ação das sulfonamidas. A gente pode ter também uma mutação do sítio de ligação e essa sulfonamida não vai conseguir se ligar à enzima. A gente pode ter a redução da permeabilidade da membrana bacteriana quando ocorre uma redução da quantidade de transportadores ou de porinas que são responsáveis por levar o fármaco do meio externo para o meio interno bacteriano. E a gente pode ter também um efluxo ativo do fármaco, as bombas de efluxo que vão transportar o fármaco de dentro para fora da bactéria. Então, as sulfonamidas elas são classificadas em 3 grupos principais, tá? O primeiro grupo vai ser os agentes orais absorvíveis, caracterizados por serem absorvidos e excretados rapidamente. A gente vai ter o sulfisoxazol, a sulfadiazina e o sulfametazol. E dentro dos agentes orais absorvíveis, a gente vai ter uma exceção, que são os agentes orais absorvíveis de ação prolongada, que vão ter uma rápida absorção e uma excreção lenta, como a sulfadoxina. E aqui é importante ter uma atenção sobre o meio de excreção desses agentes orais absorvíveis de ação prolongada, porque como eles vão ter uma excreção mais lenta, eles vão permanecer mais tempo dentro do organismo, e as sulfonamidas eu vou falar um pouco mais para frente, elas necessitam de um ajuste de dose em pacientes nefropatas, então isso pode representar um risco para pacientes com insuficiência renal, e essas sulfonamidas de ação prolongada que tem uma excreção mais lenta podem vir a lesionar os rins desses pacientes, tá? A gente também pode ter os agentes orais não absorvíveis, que têm uma ação intestinal local, são pouco absorvidos quando administrados na via oral, e são ativos no lumen intestinal, como a sulfasalazina. E por fim, a gente pode ter os agentes tópicos, que são aqueles fármacos utilizados diretamente sobre a pele e sobre as mucosas, como a sulfadiazina de prata e a sulfacetamida sódica. Agora, em relação à farmacocinética das sulfonamidas, elas vão ter uma boa disponibilidade via oral, uma ampla distribuição, elas podem atingir o líquido cefalorraquidiano, mas não são utilizadas em casos de meningite bacteriana, pois tem um recente aumento do número de casos de resistência bacteriana quando utilizados sulfonamidas no tratamento. A sulfadiazina e o sulfisoxazol podem ser administrados via subcutânea e via intravenosa, mas quando utilizados em via intramuscular, podem causar irritação local. Em relação ao metabolismo hepático e excreção renal, os metabólitos das sulfonamidas podem se precipitar na urina, especialmente em pH ácido, mas também em pH neutro. E esses metabólitos, essa sulfonamida é mais solúvel em pH alcalino. Além disso, ela pode lesar os rins e é necessário ajuste de dose em pacientes nefropatas, como eu havia dito. Agora, os usos clínicos das sulfonamidas também são divididos entre as 3 principais classes.
Os agentes orais absorvíveis são utilizados em casos de toxoplasmose, malária, nocardiose. Também são alternativa em infecções do trato urinário. Porém, também tem um uso reduzido devido ao aumento de casos de resistência bacteriana. Os agentes orais não absorvíveis são utilizados na colite ulcerativa, enterite e outras doenças inflamatórias relacionadas ao trato gastrointestinal. Como eu disse, elas não são bem absorvidas em via oral e elas vão ter uma boa biodisponibilidade no lumen intestinal para a utilização principalmente em doenças inflamatórias nessa região. Já os agentes tópicos são utilizados principalmente na prevenção de infecções em queimaduras, quando se utiliza sulfadiazina de prata, e também é utilizado na conjuntivite bacteriana, no caso a sulfacetamida sódica. Em relação aos efeitos adversos das sulfonamidas, no trato urinário, elas podem provocar cristalúria, que é a precipitação de metabólitos em pH neutro ou pH ácido. A prevenção é realizada principalmente por hidratação, mas também por alcalinização da urina. Elas também podem provocar reações de hipersensibilidade, geralmente uma semana após o tratamento, tá? Como por exemplo erupções cutâneas, dermatite esfoliativa e fotossensibilidade. Agora isso aqui é muito importante, as sulfonamidas elas podem provocar icterícia e encefalopatia bilirrubínica em recém-nascidos, tá? Também chamada de kernícteros. Essas sulfonamidas elas vão provocar o deslocamento da bilirrubina das proteínas plasmáticas. E essa bilirrubina ela pode vir a penetrar o sistema nervoso central e provocar diversos distúrbios neurológicos nos recém-nascidos. Dessa forma, as sulfonamidas não são indicadas, elas são contraindicadas na gestação, principalmente por ter a capacidade de atravessar a placenta, e também são contraindicadas em recém-nascidos e crianças com menos de 2 meses, pela sua possível excreção no leite materno. Em relação ao sistema hematopoético, as sulfonamidas podem provocar anemia hemolítica aguda e raramente anemia aplásica. Além disso, elas são contraindicadas em pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Em relação ao sistema hematopoético, as sulfonamidas elas podem provocar um cenário de estresse oxidativo no sistema sanguíneo. E esse cenário de estresse oxidativo vai ser responsável pela produção de radicais livres, e esses radicais livres podem vir a comprometer as células sanguíneas dos componentes do sangue, levando a esse cenário de anemia e a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Agora falando sobre os inibidores da dihidrofolato redutase, a DHFR, os principais representantes vão ser a trimetoprima e a pirimetamina. Esses antimicrobianos são análogos do folato, inibem de forma competitiva a DHFR, bloqueando o metabolismo do folato e, como consequência, impedem a síntese de nucleotídeos. São muito utilizados também em combinação com as sulfonamidas, potencializando o efeito antimicrobiano. Aqui está a cascata de formação também do ácido tetrahidrofólico, tá? E aqui está o local de ação da trimetoprima e da pirimetamina, inibindo a dihidrofolato redutase, posteriormente à possível ação das sulfonamidas, tá? Então, os inibidores da DHFR podem ter uma ação bacteriostática sinérgica com as sulfonamidas, ou seja, atuando em conjunto para impedir a produção de folato. Em relação agora à trimetoprima, como eu disse, ela é um análogo do folato, que inibe seletivamente a DHFR bacteriana, e além disso ela pode ter uma ação bacteriostática e, quando usada em conjunto com as sulfonamidas, pode causar lise bacteriana. Então aqui a gente já puxa mais para uma ação bactericida, tá? Caso seja perguntado separadamente qual que é o tipo de ação da trimetoprima, ela tem uma ação bacteriostática, mas em conjunto com a sulfonamida ela pode provocar uma morte rápida, uma lise bacteriana. A trimetoprima ela amplia o espectro de ação das sulfonamidas, tá? Vai dificultar a atividade de resistência bacteriana, provocando um melhor resultado clínico e uma maior eficácia nos tratamentos antimicrobianos. Sobre os mecanismos de resistência, eles são adquiridos principalmente via plasmídeos, tá? E eles podem ser
por aumento da produção de DHFR, uma grande disponibilidade da enzima DHFR e também uma produção dessa enzima com afinidade reduzida pelo fármaco. Então, o fármaco não vai conseguir se ligar à enzima para inibir a produção do ácido tetrahidrofólico. Também pode ocorrer, da mesma forma que as sulfonamidas, uma redução da permeabilidade ao fármaco e também pode ocorrer bombas de fluxo expulsando o fármaco da bactéria. Sobre a farmacocinética da trimetoprima, ela é administrada principalmente na via oral e intravenosa. Ela é bem absorvida no intestino, tem ampla distribuição no líquido cefalorraquidiano e tem uma metabolização hepática, mas uma excreção principalmente renal. Também é necessário ajuste de dose em pacientes nefropatas, pacientes com problemas no rim, principalmente em casos de insuficiência renal. Já os efeitos adversos da trimetoprima são semelhantes aos descritos nas sulfonamidas, também podem provocar cristalúria, efeitos de hipersensibilidade, kernícteros, tá? Também podem acometer pacientes hematológicos, tá? E quando utilizados junto, quando a trimetoprima é utilizada junto da sulfonamida, podem ter seus efeitos adversos acentuados. E os efeitos hematológicos, principalmente em pacientes com deficiência de folatos e pacientes com anemia megaloblástica, aplasia, leucopenia e granulocitopenia. Então, semelhantemente às sulfonamidas, a trimetoprima também vai provocar um cenário de estresse oxidativo prejudicial ao sistema sanguíneo e vai comprometer diversos componentes do sangue e do plasma. Sobre os usos clínicos da trimetoprima, tá? Quando utilizada junto ao sulfametoxazol ou cotrimoxazol, a gente pode dividir os usos clínicos em dois grupos de via oral e intravenosa. A trimetoprima utilizada em via oral juntamente ao sulfametoxazol pode ser utilizada em infecções sistêmicas por salmonela, infecções do trato urinário, infecções por micobactérias não tuberculosas, pneumonia, shigelose e algumas cepas de Streptococcus aureus e também alguns patógenos respiratórios. Já na via intravenosa, a associação da trimetoprima com o sulfametoxazol pode ser utilizada em casos de pneumonia grave, sepse por bactérias gram-negativas, shigelose, febre tifoide ou infecções urinárias em pacientes que não são capazes de tomar o fármaco em via oral. Já a trimetoprima oral utilizada de maneira isolada, ela é utilizada somente em infecções agudas do trato urinário. Falando um pouquinho agora sobre a pirimetamina, ela também é um análogo do folato que vai inibir seletivamente a DHFR, porém ela vai ter uma afinidade muito maior pela enzima de protozoários, tá? Pela DHFR de protozoários. Ela é muito utilizada no tratamento da toxoplasmose em associação com a sulfadiazina. Ela também é uma alternativa no tratamento da malária, quando utilizada junto com a sulfadoxina, contra o Plasmodium falciparum, que é o protozoário responsável pela transmissão da malária, mas seu uso nesse caso vem sendo reduzido devido ao aumento do número de casos de resistência. E uma curiosidade clínica sobre a pirimetamina é que elas são normalmente utilizadas ou administradas junto ao ácido fólico. E esse ácido fólico, ele vai ser extremamente importante para as células da medula óssea. Esse ácido fólico não vai ser utilizado pelo protozoário ou pela bactéria, porque esses micro-organismos não têm a capacidade de absorver o ácido fólico do meio. Eles precisam produzir o seu próprio ácido fólico, então eles não vão ter a capacidade de se beneficiar desse ácido fólico administrado junto à pirimetamina. E por que esse ácido fólico vai ser importante? Ele é essencial para a produção das células do componente do sistema sanguíneo na medula óssea, por isso ele é administrado junto à pirimetamina, que vai ser responsável por inibir a produção do folato também do organismo humano. Então, falando um pouco agora sobre as quinolonas, tá? As quinolonas são análogos sintéticos do ácido nalidíxico, tinham seu uso limitado, pois não alcançava concentrações terapêuticas sistêmicas, e a partir disso passou-se a adicionar um flúor à cadeia do anel quinolonico para alcançar uma maior capacidade de níveis terapêuticos no plasma e nos tecidos,
além de ampliar o número de infecções tratáveis. Então aqui eu botei uma imagem sobre uma imagem em relação às quinolonas, tá? De exemplos de quinolonas. Então a gente vai ter aqui o ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino e o levofloxacino. E do lado tem uma tabelinha sobre as gerações dos fármacos das quinolonas, tá? E o seu espectro de ação. Então, os fármacos de primeira geração, o ácido nalidíxico vai ser restrito a infecções do trato urinário gram-negativa. De segunda geração, o norfloxacino e o ciprofloxacino são os mais utilizados, mas a gente também tem o levofloxacino e eles são mais utilizados em bactérias gram-negativas. Nas bactérias gram-negativas, elas vão ter uma maior sensibilização por esses fármacos em relação às bactérias gram-positivas. Já os fármacos de terceira geração, como o gemifloxacino, gatifloxacino e o moxifloxacino, têm uma capacidade de sensibilização semelhante em relação às bactérias gram-negativas e gram-positivas, e nesse caso são utilizados da mesma forma. Sobre o mecanismo de ação das quinolonas, tá? O alvo das quinolonas nas bactérias vão ser a enzima DNA-girase, também chamada de topoisomerase bacteriana 2, e também a topoisomerase bacteriana 4. Então aqui a gente vai diferenciar, a gente vai dividir o mecanismo de ação das quinolonas na sua ação tanto nas gram-negativas quanto nas gram-positivas. Então, em cada tipo de bactéria, as quinolonas vão ter uma ação diferente. Primeiro, nas gram-negativas, as quinolonas vão ser responsáveis por inibir a DNA-girase, que é a enzima que promoveria o relaxamento do DNA superespiralado ou supercompactado, etapa fundamental para a replicação do DNA. Então, aqui nas gram-negativas, as quinolonas elas vão atuar antes da replicação do material genético. Elas vão atuar em cima da DNA-girase, que relaxaria a forquilha de replicação do DNA, relaxaria o DNA para que as fitas molde sejam utilizadas para a produção de um novo material genético. E agora, em relação às gram-positivas, as quinolonas vão inibir a topoisomerase 4, que promoveria a separação do DNA recém-replicado durante a divisão celular. Desse modo, o DNA não é separado para ser incorporado às células filhas após a replicação. No próximo slide eu botei uma imagem para ilustrar um pouquinho o momento de atuação de cada uma dessas enzimas e aonde as quinolonas vão atuar, tá? Então a topoisomerase 4 já seria em um momento pós-replicação, em um momento em que o material genético estaria formado e ele precisaria ser separado para as bactérias filhas, né, para a nova geração de bactérias recém-reproduzidas. Então, só uma observação, tá? As células de seres eucariontes não possuem DNA-girase e as quinolonas só conseguem inibir a topoisomerase eucariota em concentrações muito mais altas que o necessário para atacar as bactérias. Então, seria um cenário de toxicidade extremamente inviável, seria um cenário de toxicidade em que o paciente teria que tomar altas doses de quinolonas para que essa topoisomerase dele seja inibida. Então, é extremamente incomum que isso aconteça. Aqui está a imagem, tá? Então aqui a gente tem a DNA-girase, que vai atuar na forquilha de separação do material genético, ela vai atuar relaxando o material genético para que essas fitas moldes sejam separadas e o DNA seja replicado. E aqui, após a replicação, aqui a gente tem dois materiais genéticos que teriam que ser separados pela topoisomerase 4 e seriam incorporados às bactérias filhas. Então, as fluoroquinolonas ou as quinolonas iriam atuar tanto na DNA-girase antes da replicação, quanto na topoisomerase 4 após a replicação. Sobre os usos clínicos das quinolonas, elas podem ser utilizadas em infecções do trato urinário, tem um amplo espectro de ação nesse cenário, em infecções sexualmente transmissíveis por clamídia, gonorreia e cancro mole, na diarreia bacteriana por salmonella, shigella, campylobacter e escherichia coli. E aqui também, muito importante,
as quinolonas ou fluoroquinolonas respiratórias, no caso o levofloxacino e o moxifloxacino, são muito utilizados em infecções do trato respiratório por terem uma grande eficácia contra o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e Pseudomonas aeruginosa. Também são uma alternativa em esquemas para tratar tuberculose resistente e infecções micobacterianas. Nesse caso, em ambos os casos, são opções de segunda escolha. Já o ciprofloxacino, ele é uma profilaxia pós-exposição e tratamento do antraz, que é uma infecção ocasionada pelo Bacillus anthracis. Sobre a farmacocinética das quinolonas, tá? São administradas via oral, via intravenosa e via oftálmica. Elas são bem absorvidas na via oral, tá? E formam complexos com cátions bi e trivalentes. Esses complexos são chamados de quelato. E esse quelato ele pode atuar de maneira boa e de maneira ruim para a farmacocinética das quinolonas, tá? Esse quelato, ele pode diminuir a biodisponibilidade do fármaco e ele vai determinar um cenário para o paciente. Esse paciente ele vai ter que promover um intervalo mínimo de 2 horas entre a administração da quinolona e a administração ou uso de alimentos ou de produtos que contenham esses cátions. Então, um produto muito utilizado pela população em geral são antiácidos, né, que vão conter íons de alumínio e magnésio e podem interferir na absorção do fármaco por formar esses cátions bitrivalentes, esses quelatos. Mas um cenário positivo para a farmacocinética da quinolona é que quando esse quelato é formado, ele vai ajudar na estabilidade de ligação dessa quinolona com a DNA-gerase ou com a topoisomerase 4. Aqui nessa imagem tem uma ligação da DNA-gerase com o íon magnésio e as fluoroquinolona, do mesmo jeito a topoisomerase 4. Então esse magnésio, nesse cátion bivalente de magnésio, ele vai ajudar a estabilizar a ligação do fármaco com as enzimas responsáveis pela produção e reprodução do material genético bacteriano. Também ainda na farmacocinética, as quinolonas têm uma distribuição ampla, que é uma de suas vantagens clínicas. Além disso, a concentração no líquido cefalorraquidiano é menor do que a concentração em níveis séricos. Então, ela vai ter uma baixa penetração no sistema nervoso central. E a eliminação das quinolonas é geralmente renal, menos o moxifloxacino, que tem uma eliminação e uma metabolização hepática, além também de ser necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal. Já em relação aos mecanismos de resistência, as mutações dos genes que codificam o DNA-gerase ou a topoisomerase 4 vão inviabilizar a atuação das quinolonas muitas vezes, tá? Então essa DNA-gerase, essa topoisomerase 4, elas vão ter alguma mutação que vai promover uma mudança, por exemplo, no sítio de ligação das quinolonas, e o fármaco ele vai ser inviável para atuar naquela bactéria. E essa mutação ela pode ocorrer durante o tratamento e diminuir a afinidade do fármaco pela bactéria. Também pode ocorrer redução dos níveis intracelulares, né? Também por bombas de fluxo e redução do número de porinas. E também essa resistência pode ser mediada por plasmídios, tá? Mas ela é mais incomum dessa forma. Sobre os efeitos adversos, em geral as quinolonas são bem toleradas, mas os efeitos adversos mais comuns são náuseas, vômitos e diarreia, principalmente por provocarem alguma alteração na microbiota intestinal. Mas também, de maneira bem mais rara, podem provocar efeitos neurológicos, como cefaleia leve, tontura ou convulsões em pacientes com algum distúrbio neural ou neurológico. E também, muito raro também, as quinolonas podem provocar dor e problemas nas articulações, como artropatia, tendinites ou rupturas do tendão. E isso é muito mais comum, mas também é raro e ocorre
em pacientes com mais de 60 anos, né, pacientes idosos. Então é isso, tá? Essas aqui foram as minhas referências para montar essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês darem pelo menos uma revisada em relação à aula da professora. Qualquer dúvida, podem me chamar no grupo do WhatsApp ou podem me chamar no privado. Se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre a aula, podem vir me chamar. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Junto dessa aula, eu vou mandar para vocês os slides, vou mandar uma lista de questão com um gabarito comentado e vou também montar uma listinha de flashcard, caso seja útil para vocês, tá? Então é isso, obrigado pela atenção e eu espero que tenham gostado. Valeu!